Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Tudo de bom. Espero que as coisas estejam bem para cada um e que, de uma maneira especial, venhamos buscar cada dia mais o Senhor e compreender o melhor para nós. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe cada cidadão brasileiro, cada família. Você que, porventura, de repente, tem alguém que está internado aí em função do Covid, que Deus cure o seu familiar, que Deus dê o conforto ao seu coração. E que o Senhor venha continuar a proteger cada um de nós. E que nessa noite tenhamos aqui uma reflexão da palavra de Deus que seja útil para a nossa vida. Nós estamos hoje com o terceiro tema da série Profecias Messiânicas. Hoje iremos falar sobre o sinal, um texto de Isaías, muito interessante, e a gente gostaria de compartilhar com você. Vamos então para a palavra. Eu vou passar uns slides aqui para vocês, para ficar um pouco mais didático. Vamos aqui. Hoje nós estaremos abordando, então, o sinal, e eu quero que você possa, de repente, tiver com a sua Bíblia, se você tiver aí com papel, uma caneta, quiser participar conosco, anotando aí alguns textos, será de grande importância, até para facilitar melhor o entendimento, tá legal? Vamos então. Então nós estamos aí dentro dessa série, uma série de 5 temas, chamada Profecias Messiânicas. Então nós estamos avaliando dentro dos textos bíblicos, 5 textos especificamente falando, se esses textos eles têm relevância messiânica. E qual a importância deles realmente no contexto do Messias, da pessoa de Cristo. Vocês sabem que o judaísmo tem aquela dúvida, né? Será que o Messias já veio mesmo? Eles estão aguardando o Messias ainda. Será que ele já veio? Na mente de muitos, e muitos têm se convertido, aceitado a Jesus, por exemplo. E aí nós cristãos queremos que Jesus já veio, o Messias. E se porventura você estiver aí assistindo essa programação agora, essa live, sendo você cristão ou não, evangélico ou não, né? Pode ser que você seja um ateu, um agnóstico, seja bem-vindo em nosso meio aqui, e que você sinta-se bem e possa estar conosco sempre aqui. Mas vamos lá. Então, da série Profecias Messiânicas, o sinal. Eu quero que você abra aí Isaías capítulo 7, versículos 13 e 14. Isaías capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós vamos agora ler esses textos para a gente ter aqui um entendimento melhor do que a gente gostaria de passar para vocês. Esse é o nosso texto base e hoje é o sinal. Então, lembrando que já abordamos a semente, a estrela e agora o sinal. E no próximo domingo estaremos abordando o servo. Então, não perca aí a sequência para você estar tendo esse entendimento aí. Vamos lá. 7, 13 e 14 diz assim: Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Viu, casa de Israel, casa de Davi? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Interessante que esse é um texto bem emblemático aqui. Por quê? Esse texto de Isaías, que eu gostaria de abordar agora com vocês, ele é proferido no encontro entre o profeta Isaías e Acás, rei de Judá. Então, nesse contexto, Isaías escreveu o seu livro no 6º século antes de Cristo. Então, por volta do 6º século antes de Cristo, ele desenvolveu o seu ministério profético. E no seu contexto ali está o rei Acás. Interessante que logo após o início do ministério de Isaías, a nação estava cheia de problemas, cheia de pecado, cheia de rebelião contra Deus. Estava num contexto de mundo horrível, mais ou menos como a gente vive no mundo hoje. Um mundo que não quer saber de Deus, um mundo cheio de blasfêmia, um mundo cheio de pecado, cheio de perversidade, um mundo que não quer se arrepender, não quer obedecer, não quer aceitar Jesus. Então, o contexto de Judá era um contexto de rebelião e de pecados. Tá? Esse foi o contexto do profeta Isaías. Tanto é que, no contexto foi tão ruim que há indícios de que Isaías tenha sido morto, não por acaso, mas por Manassés,
que cerrou o profeta ao meio vivo ali, né? Então, ó, pra você ver como que era a condição do povo no contexto. Então, havia ali uma ameaça de juízo, né, das nações do norte em direção ao sul, Judá. E no norte estava Rezim, que era rei da Síria, e Peca, que era rei de Samaria. Samaria, vocês lembram que é a capital do Reino do Norte. Samaritanos e judeus não se misturavam, né? Eles não se davam. Lá no contexto de Roboão, Jeroboão, vocês lembram? E ali, quando Salomão morre, Roboão assume o poder, e aí Jeroboão ele começa a gerar um problema, e ali o conselho que o rei acaba não seguindo os mais velhos, ele acaba gerando uma ruptura do Estado Nacional, e aí ficam 10 tribos lá no norte e 2 tribos no sul, que é Judá, né, ali do contexto. Então, essas tribos do norte, e juntamente com a Síria, estavam querendo banir a dinastia davídica. Eles queriam colocar, por exemplo, o filho de Tabeal no lugar de Davi. E aí, ou seja, qual era o intuito deles? Fazer com que o reino do norte integrasse o reino do sul, porém que mandasse do norte para o sul. Mas isso seria muito complicado, porque havia uma promessa de Deus acerca de Davi. E Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, aqui não estava em jogo, por exemplo, só a dinastia de Davi. Estava em jogo aqui, inclusive, o perigo da linhagem do Messias. Porque a linhagem do Messias vinha da dinastia de Davi. Então, vamos lá. O sinal de Deus para o futuro, ele é dado como uma resposta direta à rejeição de Acaz em relação a esse futuro. Praticamente ali, no contexto, Acaz ele se recusou a envolver-se na construção profética da semente messiânica. Primeiro que ele teve medo. Quando ele viu a confederação da Síria com Samaria, querendo vir em direção para destronar e destruir ali o reino do sul, ele não acreditou no profeta. Ele quis buscar aliança com o Egito. E isso não era a orientação de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco, não é verdade? Deus ele quer que nós sejamos fiéis a Ele, Deus quer que nós confiemos nele, e muitas vezes nós duvidamos, né? Nós duvidamos de Deus, nós queremos nos esquecer do Senhor. Às vezes, nós nos esquecemos das coisas extraordinárias que Deus já fez conosco no passado, e até o momento Ele tem preservado a nossa vida, a nossa família, dado emprego para nós, a nossa condição de vida, saúde, segurança, educação. E às vezes a gente não percebe nos detalhes o cuidado de Deus. E a gente tem desconfiança de Deus. E isso estava acontecendo com Acaz. Acaz ele diz não ao futuro da linhagem davídica. Ele não quis participar disso. E aí a profecia é dada em resposta à negação dele. Tá? E aí o verso 14 diz assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Correto? Então, olha só. Será que essa mulher virgem seria uma virgem, uma jovem, referindo-se a uma... referindo-se, por exemplo, a uma dama? Seria uma virgem ou uma dama, né? O filho seria um rei da época ou seria um filho de Isaías, ou talvez o futuro Messias? Será que o que estaria neste contexto aqui dizendo? O que realmente estaria aplicando isso aqui para nós? Quem seria? Quem seria essa virgem? Quem seria esse filho? Vamos então tentar aqui pegar agora um pouco da problemática do hebraico. Se tiver algum hebraísta me assistindo, releve aí a pronúncia. Não sou hebraísta, o que fiz de hebraico foi o suficiente para fazer uma pesquisa, um texto e estudar. Leio os caracteres, mas com a ajuda de um dicionário a gente consegue fazer uma pesquisa. Mas, claro que tem muita gente que domina muito bem aí o hebraico, fala, escreve, lê, de boa, né? Então, releve aí, de repente, a minha pronúncia, tá bom? Mas vamos lá. O problema desse texto aqui é sobretudo linguístico e diz respeito ao significado do termo Halma, ou no caso alma ou Halma, virgem, né? Aqui no caso, esses caracteres que vocês estão vendo aí na tela.
Não sei se vocês conseguem ver bem aí, mas eu acho que sim. Então, os eruditos, por exemplo, alguns estudiosos que negam a historicidade, alguma coisa, eles tendem a ter outras interpretações, né? E aí, o que, que acontece? Esse termo, realmente será que significa virgem? Esse termo alma, que é o texto que aparece aí na Bíblia hebraica. Ó, se Isaías quisesse dizer, por exemplo, virgem, por que, que ele escolheu o termo alma, ou halma, que é utilizado apenas 9 vezes na Bíblia hebraica e possui significado ambíguo, ou seja, meio duplo, tem duplo sentido. Pode ser virgem ou mulher jovem, né? Por que ele não usou o termo técnico betulá? Betulá é usado, por exemplo, aparece 51 vezes e supostamente sem ambiguidade, que significa virgem. Mas aí eu quero dizer uma coisa para você, algo interessante, que dentro do estudo, os eruditos, eles compreendem o seguinte, que betulá também possui ambiguidade. Ela também possui duplo sentido. Então, na literatura ugarítica, lembrando vocês que a literatura ugarítica vem de a cidade de Ugarit, que mais ou menos aí 1500 anos antes de Cristo, era uma região próxima da Síria, não existe mais, essa é uma nação que foi extinta, a língua também é morta, não existe a língua, mas alguns textos da literatura ugarítica trata, por exemplo, Betulá, designando como se fosse uma deusa por nome Anat, que mantinha relações sexuais constantemente, ou seja, não era especificamente uma virgem, correto? Então, dentro da literatura do Antigo Oriente Próximo, né, o Oriente Médio, e especialmente ali da literatura ugarítica, Betulá não tinha um sentido exclusivo de virgem, mas no contexto aí, uma prostituta ou alguma coisa nesse sentido também, uma mulher que já vivida nesse sentido, tá bom? Vamos lá. A virgem. Na Bíblia hebraica, como a gente já mencionou, aparece 51 vezes, né? E das 51 vezes em que aparece a palavra, apenas 3 vezes, né, Betulá aparece sem ambiguidade. E aí foca na pessoa virgem. Você pode olhar esses textos, Levítico 21, 13, Deuteronômio 22, 19 e Ezequiel 44, 22. Vocês podem anotar isso aí, tá? É bom. A Bíblia é bom vocês fazerem uma cadeia, né? E a gente vai aprendendo isso aí. Então, o que que acontece? Em uma vez, em uma vez, claramente, não significa virgem. Isso lá em Joel 1,18, 1,8. Então, nesse caso, Betulá aparece uma única vez que não significa virgem, né? E que a Betulá chora pelo marido de sua juventude. Tá? Então, por outro lado, devemos notar que em nenhuma passagem em que o termo alma ocorre, ele é aplicado a uma mulher casada. Então, por isso que o texto, tanto na Bíblia hebraica, quanto no contexto da Septuaginta, e a gente vai mencionar mais à frente, o termo aparece alma e não Betulá. Tá? E alma nunca é aplicada a uma mulher casada, mas sempre a uma mulher jovem, solteira, né? E a evidência bíblica indica que a palavra alma, mais do que Betulá, poderia ser qualificada para expressar a ideia de virgindade. Ó, interessante isso aí. Vamos lá. Então vamos agora ao filho. Fazíamos a virgem, vamos ver o filho. Bom, o filho aqui possui caráter sobrenatural. Então, o nascimento ele é sobrenatural. Porque aparece ali, Deus conosco, Emanuel. Você pode olhar ali, ó. Portanto, o Senhor, Deus, verso 14, Isaías 7,14. Dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Bom, o contexto específico dessa passagem sugere de fato que os nomes aqui, dados profeticamente, devem ser considerados com seriedade e até literalmente. Se você pegar, por exemplo, esses textos de Isaías, você vai ver que Isaías ele tem 2 filhos. Rápido, presa, segura, né? Lembra desse texto que ele fala lá? E aí o Senhor volverá, é mais ou menos esse texto. Então, os nomes de Isaías são um exemplo. Ali Deus ele dá os nomes,
mostrando que Deus vai dar o livramento no contexto dos inimigos ali de Israel, de Judá, que era Samaria e Síria. Então, esses nomes, no contexto ali, por exemplo, de Israel, Isaías, eles apontam para um cumprimento real na história de Israel. O Emanuel, Deus conosco, deve ser entendido como um cumprimento real na história e não apenas a uma aplicação espiritual. Então, se de repente alguém crê assim que o Messias, o Emanuel, é algo espiritual, ou seja, a conotação do texto e do contexto, eles fogem disso. Eles aplicam num contexto real, histórico, algo que mesmo apontava com uma literalidade. Tá? Vamos lá. Então, o filho, no contexto da Bíblia hebraica, né? Lembre-se que a nossa passagem é Isaías 7,14. Bom, há uma forte ligação entre o Emanuel de Isaías 7, 13 e 14 com o Emanuel de Isaías 9, 5 e 6. Aquele que Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Então, há uma ligação como sendo a mesma pessoa. Então, se você pegar Isaías 7, 14, ali, Isaías 9, 5 e 6, a ligação do Emanuel lá, do capítulo 7 com o do capítulo 9, são a mesma pessoa, dá a entender tudo isso. Tá? Elas são complementares, essas duas passagens. Então, em Isaías 7,14, o nome da criança refere-se à maneira e proximidade de Deus, aquele Deus imanente, né? O Immanuel, o Deus conosco. Interessante. O Deus que se aproxima. Você sabe que Deus ele é tão maravilhoso que ele está tão distante, mas ao mesmo tempo ele está tão perto. Às vezes as pessoas colocam ele como atemporal e ele parece ser histórico, poderoso e está presente em nosso meio. Deus ele se compadece conosco e ele se interage conosco. E a maior prova da interação de Deus conosco foi justamente o seu filho Jesus, ter vindo aqui, andado entre os homens, morrido pelos homens. Isso é muito importante, tá? Muito bem. Isaías 9:6, o nome da criança refere-se ao poder e à transcendência. Agora entra um detalhe interessante. Enquanto Isaías 7,14 fala da imanência, ou seja, da proximidade do Deus que vem até nós, Isaías 9,6 fala da transcendência, ou seja, um ser que está além de nós. Porque Isaías 9,6 fala que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha só como são interessantes, se complementam, né? Um mostra Deus vindo até nós e o outro mostra que Deus está além de nós. Isso é muito interessante. Então, Isaías 7,14 refere-se apenas à criança, unicamente como um sinal de esperança, indicando implicitamente a Acás e ao povo daquele tempo que haverá um herdeiro no trono de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ou seja, o que Isaías, amigos e amigas do Facebook, está querendo dizer para nós, e quis dizer, mostrar para Acás, e ele não quis acreditar, e não quis ser participante, é que Deus está no controle de todas as coisas e nunca irá desamparar o seu povo. Então, a dinastia de Davi estaria segura, porque o herdeiro viria, o herdeiro do trono, e aí vem a sucessão de Davi, Salomão, e aí vai dando a geração até chegar em Jesus, que é o herdeiro, né? Ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. E aí, eu queria ver com vocês agora, vou olhar um pouco, por exemplo, os sinais, nós olhamos o sinal dentro da Bíblia hebraica, e vamos agora ver um pouco dentro da tradição judaica. A Septuaginta, que foi a versão grega das Escrituras, escrita por volta do 3º século antes de Cristo, cerca de 70 sábios, eruditos judaicos escreveram, e ali com o intuito de traduzir do hebraico para o grego, e quando Jesus e os discípulos estiveram, por exemplo, eles utilizaram a Septuaginta, isso é muito importante, o texto Septuaginta ele é muito importante, dentro de uma linguagem teológica, talvez muitos de vocês que estão ouvindo não tenham assim, essa linguagem em si, mas, por exemplo, existe o texto massorético, que é o texto do qual, dentro do contexto do hebraico, e existe o texto da Septuaginta, que é o texto grego, que foi traduzido do hebraico para o grego,
por 70 eruditos ali naquele contexto do terceiro século. Então, a Septuaginta, ela confirma o nascimento implicado aqui, deveria ser sobrenatural. Isso é muito interessante. E aí, para vocês verem, num contexto dos manuscritos de Qumran, e foi descoberto ali nos anos 40, lá no manuscrito 1 de Qumran, ali na seção 3, diz que havia um hino de ação de graça, e esse hino ele combina os textos hebraicos de Isaías 7,14 e 9,5 para evocar o nascimento do Messias. Está vendo só? Então, um hino de ação de graças, que ali a tradição, ou seja, judaica, aquele pessoal que vivia naquela região. Você sabe que os manuscritos do Mar Morto foram a maior descoberta do século XX, assim no contexto arqueológico bíblico. Eles encontraram ali, foi quando um garotinho estava no deserto, e ali ele viu umas cavernas, ele começou a jogar umas pedras e começou a bater em cacos de cerâmica. Ele foi chamou ajuda, o pai veio, e aí eles foram ver, dentro daqueles cacos de cerâmica, haviam rolos, e eles nem sabiam, nem imaginavam, ali estavam uma das maiores descobertas da arqueologia, e confirmando, e o interessante é que os manuscritos, eles confirmaram o texto bíblico. Só para vocês terem uma ideia, o livro de Isaías, praticamente, eles encontraram intacto, manuscrito ali, pela comunidade de Qumran, né? Entendeu? Então, há também o Talmud, que é uma questão da tradição judaica, perdão. Aqui diz o seguinte, que o peso messiânico de 7,14 era tanto que alguns rabinos do período talmúdico inicial estavam convencidos de que o Messias viera já nos tempos de Ezequias. E havia um rabino chamado Hillel. Hillel está ali no contexto do primeiro século, havia algumas escolas rabínicas chamada Hillel, Shammai, Gamaliel. Por exemplo, Paulo estudou na escola de Gamaliel. Shammai era uma escola mais conservadora. Hillel era mais liberal. E Hillel era aquela coisa mais progressista, vamos assim dizer. Hoje a gente vê esse mundo nosso brasileiro aí entre conservadores e progressistas, né? Então Hillel era um progressista. E para Hillel, por exemplo, ele chegou a dizer o seguinte, não haverá Messias. Ele negava isso. Algum para Israel, porque eles já se alegraram nele nos dias de Ezequias. Então, para Hillel, o Messias já tinha aparecido lá nos dias de Ezequias. Só que aí a Midrash, também dentro do contexto da tradição judaica, aí vem assim, qual é o nome do Messias? Dentro da Midrash. Aí o Rabi Abba ben Kahana disse o seguinte, Yavé é o seu nome, conforme escrito em Jeremias 23,6, que diz, Senhor, justiça nossa. Então, olha só, Yavé é o nome ou Yahweh, né? E geralmente o judeu não pronunciava muito o nome de Deus, e quando eles iam pronunciar, eles colocavam Adonai, que é o Senhor, as vogais ali, Senhor, justiça nossa. Ou seja, Jesus é a nossa justiça. Jesus veio morrer no nosso lugar. Através de Cristo, nós somos justificados, nós somos perdoados. Os judeus não compreenderam isso, porque quando Jesus falou que ele era Deus, ele era o Messias, eles quiseram apedrejá-lo e matá-lo, tanto é que mataram, ali naquele contexto da crucificação. Mas então, vamos lá, a gente está indo aqui para o final. O Targum também é uma espécie de literatura judaica, né, espécie de comentários ali que eles traziam do aramaico para ali no contexto de comentários. Sobre Isaías 11:1, ele diz assim, o rei procederá de Jessé, o Messias dentre os filhos de seu filho será exaltado. Olha só, interessante que mesmo na tradição, ou seja, fora a Bíblia, extra-bíblica, eles vão confirmando a figura do Messias. Então, de acordo com a tradição judaica, em harmonia com as informações bíblicas, o Messias pode ser identificado com o próprio Deus. Tá? E aí, Salvador, Eterno, Rei Supremo, o Senhor, o próprio Adonai. Então, lembra desse nome Adonai? Adonai é Senhor, é uma forma que o judeu fala de forma respeitosa em não pronunciar o nome de Deus. Eles não pronunciavam o nome de Deus. E aí um erudito chamado Rafael Patai, ele diz que a admissão divina do Messias é o que caracteriza, mais do que qualquer coisa, as tradições judaicas acerca do Messias. Olha, isso é muito interessante. Então, a dimensão do Messias.
Então, o Messias não é algo meramente humano. E nós vimos aí nos 3 últimos assuntos, quando nós falamos sobre a semente, a estrela, e a gente viu ali a questão escatológica disso, tá bom? Muito bem. O Novo Testamento, o que o Novo Testamento fala acerca de Isaías 7,14? Primeiro que, quando você lê Mateus 1, 20 a 23, e aí eu queria ler esse texto com você. Não tem como eu pedir alguém para ler aqui, né? Senão para dar uma ajudada, mas se você tiver sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Mateus capítulo 1, versos 20 a 23. Aqui é uma citação direta de Isaías 7,14. Olha só o que o texto diz. Isaías capítulo 1, versículos 20 até o 23. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha só. Aqui, Mateus ele vai direto ao assunto. Ele faz uma citação direta de Isaías 7,14 e Isaías 9. Isaías 9, 5. Então, o que a gente pode fazer agora? Qual a diferença entre José e Acás? Lembra que a gente iniciou o nosso estudo hoje, nossa pregação, falando no contexto do rei Acás, e o contexto de guerra. O povo estava em pecado, o povo estava em rebeldia, não respeitava Deus, não respeitava líderes, não respeitava nada, muito menos o profeta. E aí o que acontece? O rei, com medo da confederação da Síria com Samaria, ele recusa acreditar no profeta. E hoje não é diferente. As pessoas recusam, muitas vezes, acreditar na palavra. Recusam acreditar na palavra de Deus, na pregação da palavra de Deus. Isso é muito interessante. Então, diferentemente de Acás, que recusa o milagre e não dá o nome de Emanuel, José, que o aceita, dá o nome de Jesus. José, pai adotivo de Jesus, ele assume Jesus Cristo e ele dá o nome de Jesus. Olha que legal. Então, acerca do sinal, houve o quê? A intervenção de Deus. E aqui eu queria mencionar para você que o Messias, ele haveria de vir da semente da mulher. Aqui nós vamos dar uma rememorada agora no primeiro assunto, que foi a semente. Lembra que Gênesis 3,15, que ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembra? Então aqui, dentro da semente da mulher, 3,15, a semente é quem? É Cristo. Nós vimos isso no primeiro estudo. A semente é Jesus, ali é o Messias. Gênesis 3,15, há um grande conflito entre a semente e a serpente. Lembra? Estão lembrados? Aqueles que estão acompanhando desde o primeiro dia. Então há um grande conflito entre a semente e a serpente. E aquilo ali não é mera coisa humana. Aquilo ali é sobrenatural e é escatológico. Tá? E ali há um processo que a própria Eva, no Éden ali, depois que eles pecaram, ela faz uma referência a Deus ali, quando ela dá à luz a quem? Ao primeiro filho, a Caim. Você pode ver lá, Gênesis 4:1, quando ela menciona isso, ela faz uma referência a Deus. Ela chama de Senhor. Tá? E aí o que ela faz? Ela reafirma isso quando ela dá à luz a Sete. Só que ela reafirma isso com esperança. Tá? Com esperança. Por quê? Porque Caim, depois ele mata Abel, tá? Ou seja, aquele filho que o Senhor deu para ela, ele, em função do pecado, ele acaba tirando a vida do seu próprio filho. E aí ela, desesperada como mãe, chora, é claro, né? Ela viu a dor que o pecado causou. E aí ela vai dar à luz a Sete, lá em Gênesis 4:25. E aí, o que ela diz? Ela chega a dizer que Sete foi colocado pelo próprio Deus, se você ler o texto. A gente já fez essa explicação aqui inicialmente. Então, quando há o paralelo entre Gênesis 3:15 com Gênesis 4:25, ali, a pessoa ali, Eva, ela faz uma associação entre Sete,
com a semente Jesus, com o Senhor. Isso é muito importante a gente mencionar. Muito bem. A linhagem messiânica, ela continua por meio de quem? Da descendência de Jacó, Números 24, 17, da descendência de Davi, esses textos que vocês estão vendo aí, 2 Samuel 7, 12, 13, Miqueias 5, 12, Isaías 7, 13, 14. Também a evidência física, o sinal visível da presença de Deus, do Deus conosco, é que esse descendente ele é gerado como resultado de um processo natural e até no contexto sobrenatural. Tá? Não é algo assim, simplesmente gerou e pronto. Não, é algo sobrenatural. Ou seja, tem uma interferência direta de Deus ali. Então, os nascimentos que assinalam e constroem a linhagem messiânica geralmente implicam em intervenção sobrenatural da parte de Deus. Quer ver só? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas você pode confirmar aí, ó, Gênesis 17, 19, fala de quem? Sara. Sara já era idosa, Sara já era velha, Sara já não tinha mais condição. As regras dela, né, no caso a menstruação, já não tinha mais, não tinha condição dela ter mais filho. Ela já tinha perdido a capacidade de ser mãe, né? E ela era estéril ali naquele contexto, Deus, e ela chorava. E o que acontece? Deus pegou e deu a oportunidade dela ser mãe, de Isaac. Então, olha só, de Abraão, aí vem formando a descendência. Tá? E aí quem? Rebeca. Rebeca era infértil também. Gênesis 25, 21. De forma sobrenatural, Deus faz com que ela seja mãe. Tá? Ruth era uma viúva moabita. E aí, a partir de Ruth, olha só, Ruth casa com Boaz, Boaz aí vem eles geram um filho, Obed, aí vem Jessé, Jessé vem Davi, de Davi vem o quê? Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo como Deus é maravilhoso? Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todo mundo. Preto, branco, rico, pobre, todo mundo. Tá? A gente não sabe, e Deus ele é tão extraordinário que ele ama todo ser humano. E aí, dentro do contexto da linhagem de Jesus, tem uma moabita, que fazia parte dos inimigos de Deus. Sabe, amigo e amiga do Facebook, a semente messiânica, ela não é concebida naturalmente. Ela é uma semente iniciada e controlada pelo próprio Deus. Então, o que eu quero dizer para você, nessa noite, aqui, e a gente indo para o final, é que Deus, ele ama todo ser humano. Deus, ele fez o melhor por mim e por você. Desde Gênesis 3,15, a primeira profecia bíblica, em que a semente, ali atribuída a Jesus. E aí, no contexto da cruz do Calvário, Jesus vem e morre por cada um de nós. Todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, irmãos, a história da salvação, ela é algo complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Só depende de eu e você aceitar. Haja visto que o ladrão na cruz, um desprezou e o outro falou, Senhor, lembre-te de mim. E Deus deu ali a garantia da salvação para aquele homem. Deus ama você. Eu não sei o que está acontecendo com você, o que está passando com a sua vida, se você está triste, desamparado, se você está com medo, nesse contexto de pandemia, de repente desesperado, quem sabe perdendo a fé. Eu não sei se você está afastado ou afastada da igreja. Eu quero dizer que você precisa voltar. Eu não sei se estou falando para alguém que não acredita em nada disso e acha que isso é conversa. Eu só quero dizer para você que essa pandemia mostrou para mim e para você que sem Deus nós não somos ninguém. Amigo e amiga do Facebook, por favor, aceite o sinal. Aceite a semente, aceite a estrela, aceite o sinal. E na semana que vem nós vamos falar sobre o servo. Aceite o servo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. E que de uma maneira especial, você e sua família sejam amplamente abençoados pelo Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. E na sequência nós vamos ouvir mais uma música. E aí a gente vai encerrar, tá bom? Senhor, obrigado pela oportunidade de falar aos amigos e amigas do Facebook. Espero que esta mensagem tenha chegado ao coração dos nossos amigos e amigas e tenha servido de alento e de grande esperança
Que Jesus Cristo, o nosso Messias, possa constantemente estar em nossa vida. Abençoe cada pai, cada mãe, cada filho. Abençoe o nosso Brasil, as famílias, as pessoas que estão necessitadas. Por favor, que oremos uns pelos outros. Obrigado, meu Deus, por tudo. Dá-nos uma boa noite, um repouso. E que tenhamos uma semana abençoada em sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sozinho andei, buscando direção, confesso errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecar, mas lá na cruz tomaste o meu lugar e agora eu só pertenço a ti. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará,